Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pela participação e queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Se minha voz de uma hora para outra sumir, eu vou parar o programa mais cedo, porque a gripe ela me colocou com a condição aí de voz um pouco debilitada, mas vamos ver se eu consigo, né? E levando aqui ao ponto que der. Então, muito obrigado a todos vocês. Deixa eu começar comentando aqui os comentários aqui no canal do Estopa, né, os primeiros da noite. Jonathan Oliveira, obrigado. Fernando Mota, obrigado. Nédia Feitosa Silva, Cláudia Lima, Margarida, muito obrigado, pessoal. Aqui no canal, Leonardo Estopa também, vários comentários. Deixa eu já agradecer. Júlio César Ribeiro Pereira. Fizemos um faixaço aqui em São José dos Campos, na passarela da Dutra, Comitê Lula Livre. Participem, terão apoio. Muito obrigado, Júlio César Ribeiro Pereira. Deixa eu trazer aqui os primeiros comentários. Fábio Guitar. Boa noite. Os poderosos podem matar uma, duas ou até 3 rosas, mas jamais poderão deter a primavera. Obrigado, Fábio. Luciana Angélica. Boa noite, Mirandópolis. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações. É claro que nós temos vários eventos, eu fiquei um pouquinho fora esses dias, nós temos vários eventos. Queria agradecer o carinho do pessoal. Roger Lessa falando aqui, nebulização ajuda contra a gripe. Eu vi algumas pessoas dando dica também de chá de romã. O que aconteceu no meu caso é mais alergia, pessoal. Eu tenho alergia, eu cheguei aí ao médico, o médico me indicou, né, a médica me indicou uma terapia para vencer a alergia, que eu tenho alergia a ácaros. Só que eu não fiz a terapia, porque a terapia é uma terapia que eles vão injetar uma quantidade muito grande de ácaros em mim e eu posso passar mal, então tem que estar com um psicológico realmente muito bom para receber uma alta dose daquilo que eu sou alérgico. Então acabou que eu não fiz a terapia ainda, porque eu não fiz a terapia também, eu continuo tendo esse problema. Mas olha só, pessoal, deixa eu comentar com vocês fatos que eu acho muito importantes para a sociedade. É lógico que a gente comenta atrocidades e idiotices do Bolsonaro, mas é muito importante a gente falar sobre fatos que acabam prejudicando os mais humildes. E eu queria comentar com vocês essa notícia aqui, que é caça às bruxas no INSS massacra a parcela mais carente da sociedade. Por que eu acho importante comentar esse fato? Vejam bem, nós estamos vivendo um momento que parte da sociedade acha que todo mundo é vagabundo, né? Tem uma parte da sociedade que acha que todas as pessoas que recebem do INSS estão fraudando, que todas as pessoas estão dando golpe, e isso, infelizmente, tem criado uma situação muito difícil no Brasil, porque é o seguinte, imaginem o seguinte, pessoal, olha, o governo que não tem nenhum tipo de intenção social, né, um governo que não tem nenhum tipo de amor aos mais humildes, ele cria várias formas de, digamos que, diminuir o investimento nos mais humildes. Então é um governo completamente diferente do governo anterior. É um governo que agora quer economizar, mas não economizar no salário de deputado, no salário de juiz, quer economizar no INSS. E aí o que esse governo cria para cortar bastante os pagamentos do INSS? Ele cria uma história aí de operação pente fino. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que toda desgraça que aconteceu no Brasil, nos últimos tempos, toda desgraça, ela aconteceu sempre com uma proposta muito bonita. A Operação Lava Jato, ela chegou com uma proposta linda, uma proposta de luta contra a corrupção, uma proposta que realmente toca no coração daquelas pessoas que se incomodam com a corrupção. Olha que coisa linda. Uma operação de luta contra a corrupção. E veio a Operação Lava Jato como uma proposta de luta contra a corrupção.
E, na verdade, essa Operação Lava Jato, ela institucionalizou a corrupção. Ou seja, antes a corrupção era a exceção, agora a corrupção tornou-se uma regra. Agora, nós temos como desculpa do governo para cortar o benefício de várias pessoas uma espécie aí de, como eu diria, uma luta contra as fraudes do INSS. Só que o problema dessa coisa de luta contra as fraudes do INSS, pessoal, é o seguinte. Imaginem vocês que as pessoas mais humildes que recebem o INSS são pessoas que não têm a menor condição, por exemplo, de fazer um recurso se tiverem o benefício cancelado. Olha o que eles estão fazendo. Qual que é a intenção desse governo atual? A intenção deles é realmente fraudar, veja bem, fraudar o INSS em favor do governo Bolsonaro. Como que seria isso? Imaginem vocês que eles vão sair cancelando o benefício de muitas pessoas. E cancelando o benefício de muitas pessoas, a gente precisa concordar que algumas pessoas vão conseguir chegar lá, fazer um tipo de recurso, apresentar documentos, eles vão receber de volta o benefício, vão ser pagos, mas outras pessoas, em contrapartida, eles são tão humildes que mesmo que com direito ao benefício, eles vão demorar muito tempo para conseguirem regularizar o benefício. Então, nessa situação, o governo usa esse malabarismo de uma operação pente fino para reduzir os gastos com o INSS. Nesse malabarismo, o governo desgraça a vida de muitas pessoas que precisam do benefício, sempre usando a desculpa que vão combater fraudes. Olha, a desculpa é sempre a mesma. Combater fraudes, combater corrupção, sempre combater coisa errada. Porque quando você fala que você vai combater coisa errada, todo mundo bate palma. Olha que lindo, é para combater as fraudes, né? Vamos cortar o investimento na saúde porque é para combater fraudes no hospital. Vamos cortar investimentos na educação porque é para combater fraudes e balbúrdia nas escolas. Vamos cortar o investimento em verbas de alimentação para as pessoas mais carentes porque tinham pessoas que não precisavam, estavam fraudando. Ou seja, eles vão cortar absolutamente todo o estado de bem-estar social na desculpa de que eles estão combatendo fraudes. Só que nessa brincadeira, eles vão economizando o caixa do Estado para poderem usar o caixa do Estado, por exemplo, para comprar deputados, para aprovarem reformas como a reforma da Previdência, e pessoas humildes, pessoas que não têm condição de se proteger de uma coisa dessa, elas vão tendo os benefícios cortados. Isso é uma coisa muito, assim, uma coisa muito covarde com o ser humano brasileiro e também muito covarde com o mercado. Porque imaginem vocês que por causa dessa tal de operação pente fino, muitas pessoas estão deixando de receber os benefícios, e porque essas pessoas estão deixando de receber os benefícios, elas estão deixando de consumir. Ou seja, a operação pente fino é mais uma estratégia do governo, que é uma estratégia idiota, que provoca um encolhimento do mercado. E eu falo com vocês que muitas vezes esse tipo de operação, se for feita de uma forma correta, ou seja, eles agora estão fazendo isso, obviamente, para reduzir a curto prazo as despesas do INSS. É mais ou menos assim. Eles vão tirar o benefício de muita gente, vão reduzir a despesa do INSS nesse primeiro momento. No segundo momento, eles voltam a pagar aos poucos, alguns nunca mais vão receber de novo. Essa desculpa de que isso é uma luta contra a corrupção. E eu falo com vocês, se eles fossem fazer essa fiscalização de forma correta e fossem realmente suspender os benefícios só daqueles que fraudam o sistema, eles gastariam mais com a fiscalização do que aquilo que eles economizariam com a fraude. Então a resposta para isso ela é negativa. Por isso que uma coisa que nós precisamos concordar é o seguinte, essa coisa de ficar fiscalizando é caro demais. É preciso que tenhamos leis para botar na cadeia quem frauda, porque aí vai ficar mais difícil para a pessoa pegar e fraudar. É multa, é botar na cadeia. Agora ficar fazendo pente fino, não, isso é estratégia para dar o golpe. Se realmente tivesse uma intenção de evitar fraudes,
A luta seria no sentido de criar leis para pegar um fraudador, igual tem cidades aí que pessoas ricas recebem Bolsa Família, essas pessoas precisam ir para cadeia. É bem diferente de simplesmente fazer pente fino e cancelar o benefício de milhões de pessoas com uma justificativa de que estão fazendo pente fino. Isso é estratégia cruel. Deixa eu agradecer o superchat do Júlio César Ribeiro Pereira. Estopa, a imprensa coloca uma fraude no INSS como regra, e é exceção, exatamente. O pobre invejoso apoia, pois acha isso um privilégio. É pobre contra pobre, exatamente. Obrigado, Júlio César. Estopa, os peritos judiciais também estão corrompidos. É um combo. Tiraram a CLT, as regras de segurança e impedem benefícios. Obrigado, Júlio César. Itaílze GD, muito obrigado também, Thaís. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado. O raciocínio está um pouco lento por causa do antialérgico, pessoal. Antialérgico deixa a gente um pouco devagar, né? Eu tô vendo aqui as pessoas Deltan, Dallagnol, adquiriu casas pelo Minha Casa Minha Vida, absurdo, exatamente. Exatamente, ele é, né, totalmente contra os programas sociais, mas ele, sem precisar, ele se aproveitou. Jonathan Oliveira, que demora para afastarem e prenderem o Deltan. Tá surgindo muitas verdades sobre ele e não fazem nada, exatamente, porque são todos... Os que poderiam fazer estão no mesmo time, Jonathan. Luciano Costa, muitos evangélicos estão pulando fora do Bozo. É porque, Luciano, olha, a gente precisa admitir que dentre os seguidores dessas igrejas satânicas existem evangélicos. Ou seja, todos que forem evangélicos, eles vão perceber que o Bolsonaro é incompatível com o evangelho. Só que existem pessoas que frequentam essas igrejas que não são evangélicos. A gente costuma falar evangélico porque é uma forma de generalizar, mas essas igrejas estão cheias de malafões, felicianos, maltos, né, seriam seguidores do Magno Malta, e o que menos a gente tem nessas igrejas, que o Ternobil fala que igrejas satânicas, né, o que a gente menos tem são evangélicos. Sabe por quê? Se você observa o trabalho dessas igrejas que apoiaram o Bolsonaro, vocês vão ver que essas igrejas não pregam em nada o evangelho de Cristo. É totalmente incompatível o evangelho de Cristo com as pregações dessas igrejas. As pregações dessas igrejas, os ensinamentos dessas igrejas são ensinamentos que conduzem as pessoas ao egoísmo, conduzem as pessoas à competição. Essas igrejas têm umas práticas, eu estava conversando com a Jennifer, minha esposa, que ela cresceu na Igreja Batista em Belo Horizonte, que para mim assim, nem sei se foi igreja um dia, mas se foi igreja um dia, hoje eu considero ela como sendo uma casa de shows, né, uma casa de espetáculos. E ela fala que lá tem tudo enquanto é tipo de coisas anticristo, né? Tipo, quando as pessoas fazem qualquer coisa que não agradam, a pessoa fica no castigo. Aí todos os membros colocam a pessoa de castigo, né? Ninguém conversa, ninguém dá ideia. Umas coisas assim, completamente fora da lógica, fora do nexo. Então eu falo com vocês, se tem uma coisa que essas igrejas não são, evangélicas, porque elas não seguem em nada o evangelho de Cristo. São seitas, não, eu nem diria que são seitas, são casas de shows formadas para conquistar clientes, e esses clientes acabam se iludindo. Alguns estão procurando relacionamentos pessoais, amizade, ou então namoro, ou então mesmo casamento. Alguns estão procurando formas de terem aí um sucesso financeiro, outras estão procurando cura. Pouquíssimas pessoas dessas igrejas estão realmente procurando, digamos que, fazer aquilo que Jesus Cristo ensinou, né? Que é ter uma responsabilidade com, não a igreja, como aquele templo, mas a igreja de Cristo, que é uma comunhão de pessoas ao redor de todo mundo para pregar os ensinamentos de Cristo. Então, não tem nada a ver com evangelho propriamente dito. Então, Luciano Costa, o que eu posso te dizer é que se uma pessoa é evangélica, essa pessoa segue o evangelho. Se a pessoa segue o evangelho, ela jamais seguiria o Bolsonaro. Jamais. Porque o evangelho
O Bolsonaro, de acordo com o Evangelho de Cristo, ele é completamente anticristo. Completamente anticristo. Então, se uma pessoa consegue seguir o Bolsonaro, essa pessoa não é evangélica. E eu faço o desafio, né? Qualquer um aí que se acha evangélico e segue o Bolsonaro, leiam o Evangelho. Vocês vão ver que o Bolsonaro está lá no Evangelho como sendo um anticristo. E não como sendo o Messias. Deixa eu agradecer. Kira Landim, muito obrigado, Léo. Esse tratamento é muito agressivo. Já tentou homeopatia? Melhora a sua imunidade e as crises cessam. Os remédios são naturais, baratos e eficazes. Obrigado, Kira Landim. Então, eu não tentei homeopatia não, Kira. Eu ouvi falar mesmo que esse tratamento, né, a gente tem que fazer até numa clínica, porque a gente pode ter um piripá, que aí o pessoal tá lá com adrenalina, essas coisas. Eu falei, isso não tá na hora, né? Deixa eu esperar um pouco mais, acompanhar a Luísa crescendo e tal. Se der alguma coisa errada, né, eu já, pelo menos vi ela crescer um pouquinho. Cláudio Alves. Léo, os neopentecostais querem subornar Deus? É bem interessante isso, né, Cláudio Alves? Olha, eu tenho uma prima, eu gosto muito de contar a história da minha prima, que é a história que eu vi de perto. Eu tenho uma prima que toda vez que ela briga com o marido, ela vai à igreja e dobra o dízimo. O dízimo não, dobra a oferta. E aí, as orações da minha prima são aquelas orações para Deus castigar o marido dela, porque eles brigaram. Aí estão separadas, aí ela pede o castigo. Eu acho muito engraçado isso, que é o seguinte. Tem uma música do Caquinho Big Dog que é Modeuso. E ele canta, tem uma hora assim, manda, como é que vai, Modeuso, manda logo ir de riba o caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue sifo pela vida sifo e quebra a espinhela. Não, pegue tifo pela vida sifo e quebra a espinhela, um negócio assim. Aí, toda vez que eu lembro desse caso, dessa prima minha indo à igreja e pagando ofertas para Deus trucidar o marido dela quando ela brigava com o marido, não, porque Deus vai fazer isso com ele. Aí eu lembro dessa música do Caquinho Big Dog, que é exatamente isso. Cláudio Alves, alguns, eles... Olha só, você quer ver a prepotência do camarada? Olha a inocência das pessoas, né? Esses neopentecostais, eles ficam totalmente prepotentes depois de terem pago o dízimo, que é mais ou menos assim... Eu acabei de pagar o dízimo, agora Deus trabalha para mim, né? É mais ou menos assim, Deus é o Todo-Poderoso, criou todo o universo, mas ele precisa do seu dízimo, né? E Deus vai trabalhar para você, o mísero mortal, por causa do seu dízimo. Não, nós estamos falando do Criador do universo, ele trabalha para aquele camaradinha lá, que deixou 10% do salário dele. E aí agora Deus trabalha para mim. Mas é exatamente isso, Cláudio Alves. Os neopentecostais, eles acham mesmo, porque eles deixaram 10% do salário deles lá, eles compraram Deus. E agora Deus trabalha para eles. Né? E aí, essa prima minha, nesse negócio de trucida Jesusinho do Caquinho Big Dog, me lembra muito bem. Ela é bem esse perfil, né, desse evangélico que ele acha que está sendo do bem, indo à igreja pedir Deus para trucidar a pessoa que ela não gosta, tá com raiva, Deus, trucida Jesusinho. Júlio César Ribeiro, implodirão MP, Polícia Federal e Receita Federal aceitarão o alinhamento automático? Júlio César Ribeiro Pereira. Olha, Júlio César, o que eu tenho que te falar é o seguinte, Júlio César, essa galera tá querendo poder e dinheiro. E a melhor forma dessa galera conservar poder e dinheiro é essa galera aí se unindo lá do lado do mal. Imagina o seguinte, gente, olha. Você lembra, quem viu, né, algum filme vocês viram? Quem não viu Star Wars, provavelmente viu O Senhor dos Anéis. E nesses dois filmes a gente tem uma demonstração interessantíssima, que é o convite para fazer parte do mal, né? No Senhor dos Anéis, o Mago Branco convida o Mago Cinza, que é o Gandalf, que depois vira Mago Branco também, né? O Mago Branco é o mais poderoso, o Cinza é um grau abaixo. O Mago Branco, ele já se corrompeu, ele já foi pro lado do mal, então ele vira pro Mago Cinza e fala, nós precisamos nos unir a ele, ou seja, o mal. Né? Aí o Gandalf, que é o Mago Cinza, ele fala que não e tal, quebra pau, toma um cacete danado do Mago Branco, que é mais poderoso, mas depois ele consegue fugir, volta hiper poderoso, vira Mago Branco também. Mas enfim. Também nós temos no Star Wars, né, que
o Darth Vader, o negócio do Darth Vader não era derrotar o Luke Skywalker, né? Poderoso Luke Skywalker, ele queria que ele fosse pro Lago do Negro da Força, né? Ele deixava bem claro como que é confortável, como que é maravilhoso o lado negro da Força, né? Eu lembro o que é a diferença entre uma pessoa realmente nobre, né, que é um Luke Skywalker, e uma pessoa que não é 100% nobre, como o Anakin Skywalker. Na nossa realidade, nós temos, por exemplo, a Tabata, né, o confronto entre a Tabata e o Lula. O Lula jamais teve coragem de trair o seu povo e ir pro lado dos banqueiros. A Tabata, ela só recebeu os votos, deu uma pirueta e já caiu tirando foto com Dória, né, enfim. Só falta agora apoiar diretamente o Bolsonaro, né, mas não. Ela provavelmente já está na campanha do Dória para presidente. Mas então, Júlio César Ribeiro, o que eu penso agora é o seguinte, imagina que na situação atual do Brasil, né, quem assistiu o Star Wars só sabe que o Luke Skywalker ganha no final porque assistiu aquilo, porque é praticamente impossível, né? Eles estão lá pobrezinhos, com aquelas navezinhas, né, fraquinhas, o Império completamente destruído e o lado negro da Força todo poderoso, nave poderosa, cheio de recurso e tal, todo mundo usando aqueles uniformes maravilhosos. E a pergunta básica é o seguinte: quantos teriam coragem de negar o convite do Darth Vader para ter o conforto de estar do lado negro da Força? Agora você imagina o seguinte: imagina que no Senhor dos Anéis, por exemplo, o Saruman, todo poderoso lá do mal, te convida para fazer parte do grupo dele. Você vai ser louco de desafiar o Saruman com todo aquele poder para ficar do lado dos pobres terráqueos, seres, né, seres mortais, né? Tipo. Então, basicamente, o que eu penso hoje é o seguinte, Júlio César. A única coisa que consegue reverter essa tomada do lado negro da Força, e quando eu falo lado negro, eu não estou falando de raça, então, eu estou fazendo uma analogia ao lado escuro da Força do Star Wars, tá, gente? Que nem é lado negro, é The Dark Side of the Forces. A única forma que eu vejo de escapatória, Júlio César, é uma união do povo. Porque imagina o seguinte, Júlio César, você é delegado de polícia. Aí você começa a se revoltar com a pilantragem. Aí um cara acima de você chega e te faz a seguinte proposta. Olha, você tem duas opções. Ou você vai ficar isolado tentando lutar contra o que está acontecendo, vai perder seu trabalho, vai perder seu emprego e vai se ferrar. Ou você se une ao poder e deixa aquela pobraiada se ferrar para lá. O que você vai escolher, né, Júlio César? Olha, a gente sabe que no Brasil a maioria do povo é Tabata, apesar de que nós temos, dentro desse povo de maioria Tabata, alguns Lulas que vão negar ir para o lado negro da Força. Mas a grande realidade é que a maioria vai para o lado negro da Força. E isso é MP, Polícia Federal, Receita Federal. É lógico. E como que a gente vai reverter isso? Com o povo. O povo sabendo o que está acontecendo. E quando o povo souber o que está acontecendo, a coisa muda muito. Deixa eu agradecer do lado de cá, Paula Cristina. Paula. Léo, considere fazer cambo, a vacina de sapo. Dá uma pesquisada. É medicina da floresta, sabedoria indígena. Dá um up no sistema imunológico. Obrigado, Paula Cristina. Muito obrigado. Ternobil. Tomou um óleo, Ternobil já sabe até o remédio que eu tomei, né? Porque eu acho que ele tá vendo que eu tomei grog, provavelmente ele toma o Histamin também. Eu acho que é esse Histamin D mesmo que eu tomei. Não entendo tanta coisa errada, não tem ninguém que pode fazer algo, Eduardo Santos. Então, Eduardo, esse ponto que você levantou aí é interessante, né? Não entendo tanta coisa errada. Será que não tem ninguém que pode fazer alguma coisa? É só mesmo a união do povo. Aí já saímos, que até brincadeira, né? Saímos do Senhor dos Anéis, saímos também do Star Wars e caímos no Capitão Planeta, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Deixa eu
Agradecer Fernando Marques Pinto. Léo, sobre a desregulamentação total que está ocorrendo, você acha que corremos o risco de virarmos um país governado pelas milícias tipo Cuba do Fulgêncio, em que a máfia americana era dona? Sim, Fernando Marques Pinto. A finalidade do que está acontecendo é exatamente o caos do Estado. A finalidade do que está acontecendo é isso mesmo. Nós estamos caminhando para um Brasil completamente rédeas soltas, né? Ou seja, estamos caminhando para um Brasil sem como eu diria, nós não temos mais... Vai chegar um ponto em que nós não seremos mais uma sociedade. Muito obrigado, Cláudio Alves. Darth Vader é um santo quando comparado a Tabata. O Darth Vader é diferente, né? Ele teve uma situação de infância um pouco mais pesada, sei lá, mas enfim. O Darth Vader, no final das contas, ele fez algo bom, né? Porque ele fez o Luke Skywalker. Felipe Amorim fala, Léo, o mundo inteiro está com pavor da destruição da Amazônia. Por que infernos apenas o brasileiro caga para a Amazônia? Acho que precisamos de intervenção internacional, concorda? Então, Felipe Amorim, é bem complicada essa situação, porque é o seguinte. A intervenção, ela acontece através de embargos, né? E assim, a gente tem uma coisa que é o Tratado de Soberania que foi celebrado em Westfália, que diz que cada país é dono do seu território e governa seu território da forma como quer. Deixa eu só comentar aqui o Cláudio Alves, que fala aqui, Léo, você vai melhorar com um copo de cachaça, um copão desse tamanho, um oferecimento da cachaça da região aqui, que é Essência das Gerais, e a cachaça também de seu alarico, Augusto Gomes, que é a Tiramágua, e a cachaça Jequeri, produto aqui da região de Ponte Nova, também do lado de Ponte Nova, temos a cachaça Guaraciaba, Maçangano também da região de Ponte Nova, produtos nobres aqui da região de Ponte Nova. Eu nunca bebi, Cláudio Alves, eu sei que isso é muito forte aqui na região, suinocultura e cachaça. Muito obrigado pela mensagem. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Queria agradecer mesmo vocês. Lembrar que vocês podem me ajudar também através das contas bancárias que estão aí anunciadas, né, das descrições do vídeo. Então, Felipe, olha, sobre essa questão da intervenção internacional, ela não acontece por causa de questões climáticas, né, de questões de preservação ambiental, quer dizer. Dificilmente ela aconteceria por isso. Ela pode acontecer por causa do massacre de índios, porque aí é o seguinte, né, tecnicamente falando, nas relações internacionais, depois do Tratado de Westfália, ficou decidido que cada país tem sua autodeterminação e não tem esse negócio de ficarem dando pitaco no governo do país, não. Ou seja, se o Brasil partir para esse lado aí de realmente destruir a Amazônia, o que pode acontecer? Embargo, os países retiram fundos retiram fundos aí de... Como é que fala, gente? Esses fundos, né, de ajuda, né? O Racidinho, aquele remédio está realmente fazendo um baque. Eles retiram esses fundos aí e os países param de comprar produtos brasileiros, ou seja, o Brasil vai só se ferrando por causa disso. Mas qual que é a ideia do Bolsonaro? A ideia do Bolsonaro e dos ruralistas é uma destruição muito rápida da Amazônia. Então, assim, eles vão acabar com a Amazônia de uma vez só, vamos imaginar que daqui a um ano acabou a Amazônia. A ideia é essa. A ideia realmente é acabar com a floresta amazônica de uma vez só, matar os índios de uma vez só, e a partir daí, né, a partir de toda esse acaba tudo, depois voltam a fazer acordos e etc. Né? Então, o que a gente está vivendo hoje, pessoal, é uma espécie de corrida contra o tempo. É mais ou menos isso. Olha, eles estão correndo contra o tempo para aprovarem o máximo de reformas, comprarem todo o patrimônio nacional, dizimarem a floresta amazônica, e após dizimarem a floresta amazônica, eles também né, eles voltam aí a fazer acordos, tiram o Bolsonaro, seja lá o que for. O ponto é que não tem intervenção internacional por causa disso. A intervenção pode até acontecer pelo extermínio de índios.
Agora, por causa da floresta, não. E Nirla Dias fala, vão privatizar tudo. Vão. E o Roger Lessa fala, não somos mais uma democracia. Júlio César Ribeiro Pereira, Forças Armadas sucateada internacional. Léo, a extinção da Amazônia vai gerar desastres naturais irreversíveis. É o que fala o Felipe Amorim. Sim, Felipe Amorim, olha, nós temos a destruição da Amazônia, ela obviamente gera desastres naturais irreversíveis. Hoje nós temos uma modificação climática no mundo inteiro por causa do ser humano, mas o grande detalhe é que as pessoas que estão envolvidas na destruição da Amazônia, eles sabem que vão gerar desastres climáticos irreversíveis. Mas o detalhe é que quando você tem grana, você consegue se blindar dos desastres climáticos, pessoal. Imagina o seguinte, imagina que você é um super banqueiro, super poderoso, e você está destruindo a Amazônia, você consegue, assim, muita grana matando milhões de pessoas. Para vocês não faz diferença, porque essa grana vai te servir, por exemplo, para você ter um paraíso onde o clima ainda está bom. O planeta está ficando cada vez mais complexo, né, por causa dessa destruição aí, o aumento da temperatura global, tudo isso é muito perigoso. Hoje nós temos essa situação de situações aí de tempo completamente estranho, né? Isso tudo aí tem a ver com essa modificação do planeta. Então, assim, nós já estamos vivendo já. O detalhe é que vai chegar num ponto também que a Terra, né, Felipe, vai chegar num ponto que a Terra ela não vai ter muita condição de hospedar o ser humano como hoje. Então, assim, perto do número de pessoas vivas que a gente tem na Terra hoje, no futuro a gente vai ter uma quantidade bem menor. Eles não preocupam, porque obviamente serão eles, né, não nós. Leila Durões Gnocchi, tem um antialérgico loratadina que não dá sono, uma vez ao dia, e alivia rápido o sintoma da alergia. O ideal é tomar assim que começa a coriza. Se não corta, diminui rápido o sintoma. Eu vou anotar esse nome aqui, eu vou fazer essa experiência, porque eu fui lá pedir um antialérgico. Loratadina. Muito obrigado, Leila Durões. Eu tô agora, pelo menos a voz voltou, que chegou num ponto que a voz estava difícil até de falar. E Renato Sampaio, o canal do Estopa Léo, isso já é jogada para entregar o território amazônico nas mãos dos Estados Unidos. A Amazônia está cheia de urânio e metais que usam para produção aeroespacial, biodiversidade para produção, né, produção aí de, obviamente, medicamentos, essas coisas. Então, e RDB Palpites, né, ele volta com o assunto do início, né, do... Léo, eu conheço pessoas aqui que se passaram por doido sem ser para se aposentar. Essas pessoas têm que ter a aposentadoria cortada. Só não pode cortar de quem não tem nada a ver com isso. RDB Palpites é o seguinte. O que é o detalhe, RDB? Nós temos estelionatários e eles fazem parte da humanidade. O detalhe é que você não pode pensar que isso é a regra, isso é a exceção. Por exemplo, muitas pessoas se colocaram contra o Bolsa Família porque conhecem pessoas que fraudam o Bolsa Família. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu sou totalmente contra privatizações. Totalmente contra privatizações. E chegou uma mercadoria pelos Correios para a Jennifer da China, toda amassagada. E assim, reembalada pelos Correios, escrito, essa mercadoria foi reembalada pelos Correios. Parece que eles passaram como empilhadeira em cima da mercadoria. É um lustrezinho que ela comprou da China. Isso é uma situação que aconteceu depois de, assim, vamos dizer que
décadas usando Correios, a primeira vez que chegou uma mercadoria amassada para mim foi essa. Será que eu posso falar mal dos Correios? Porque nesse caso em específico, inclusive o site que ela comprou da China já devolveu o dinheiro. Será que eu posso falar mal dos Correios por causa de uma vez que essa mercadoria chegou amassada? RDB Palpites. Eu tô dando esse exemplo porque normalmente a gente tem aquela coisa no coração da gente que aquela coisa ali é um problema e aí a gente já parte para radicalização, mas a gente precisa pensar de outra forma. A gente precisa pensar, peraí, isso é uma experiência. Eu vou falar com vocês outro ponto, que é um outro trauma que eu tive, que esse realmente me fez refletir. Falei, olha, sabe quando você luta por uma coisa, você luta de coração. Obviamente, você faz, quando a gente faz um trabalho desse que a gente está fazendo aqui, a gente faz um trabalho desse de coração. A gente não faz esse trabalho só da boca para fora, é o que a gente pensa. E se a gente se desmotiva, obviamente, a gente muda completamente o ponto de vista. E eu cheguei aqui em Ponte Nova e pedi a instalação de um padrão para a CEMIG. A CEMIG não instalou meu padrão. Depois eu fui descobrir que aqui dentro de Ponte Nova tem um esquemão de pessoas que trabalharam na CEMIG. Aí para você conseguir instalar o padrão, você tem que contratar por essas pessoas que trabalharam na CEMIG, ou seja, uma puta pilantragem. Então eu desisti, fui lá, tirei o padrão do lugar. Lembrando, eu sou engenheiro eletricista, poderia ter reclamado na ouvidoria, poderia estar aqui metendo pau na CEMIG como uma empresa que precisa ser privatizada. Mas será que eu posso, por causa dessa exceção de um problema relacionado à picaretagem de algumas pessoas aqui dentro de Ponte Nova, que não ligaram o padrão para mim, será que faz sentido eu ser a favor da privatização da CEMIG? Olha, vamos pensar por outro lado. Eu estava em São Paulo. Eu estava morando em São Paulo, fiquei 1 ano morando em São Paulo. Durante o tempo que eu morei em São Paulo, toda semana eu via a luz cair 3 vezes. Aqui em Ponte Nova, desde que eu cheguei até hoje, eu vi a luz, assim, cair 2 vezes. Ó, lá em São Paulo era 3, 4 vezes por semana que eu via. Para vocês terem uma ideia, fiquei 4 dias sem luz porque um transformador estourou na frente do prédio que eu morava, porque o transformador estava subdimensionado. Os caras colocaram um transformador pequeno para poder atender um prédio. E aí a pergunta básica que eu faço é o seguinte, olha, eu tive esse trauma que eu não fui atendido por uma empresa, que é uma empresa mista, ou seja, o controle dela é estatal, porque existe uma picaretagem dentro de Ponte Nova de algumas pessoas que se acham donas da CEMIG e eles controlam quem pode e quem não pode fazer o padrão, quem pode e quem não pode trabalhar. Mas será que isso é motivo para eu imaginar que a empresa CEMIG tenha que ser privatizada? Não. Eu acho que essa coisa tem que ser fiscalizada dentro de Ponte Nova. Né? E M. Pereira fala aqui, 49% é da Andrade Gutierrez. Sim, ela é mista, é isso que eu falei, né? O controle ainda é estatal. Mas ela vai ser vendida agora, né? Com o Zema, obviamente, ela vai ser vendida. Mas enfim, o Rinaldo Assis, ninguém mata o corpo para extrair o câncer. Né? Exatamente, o Rinaldo de Assis falou tudo. Né? Essa forma dele esse exemplo foi perfeito, que eu acho isso. Você não pode matar o corpo para extrair o câncer, senão você não está curando a coisa. E no Brasil o que a gente está fazendo é isso. A gente está procurando uma verruguinha no corpo para justificar a morte do corpo. É isso que a gente tem que ficar esperto. Né? Quando a gente fala sobre projetos tipo essa coisa do caça-bruxas, olha, o que eu imagino no primeiro momento é o seguinte, o que a gente deveria ter antes do caça às bruxas? Meu ponto de vista é, primeiro, aprovar uma lei que torne as fraudes no INSS um crime inafiançável. Né? Eu falo inafiançável para ficar pesado, mas obviamente crime no Brasil tem que ser proporcional. Mas tornar uma lei que torne as fraudes no INSS crimes. E crimes que realmente coloquem as pessoas na cadeia. E crimes que gerem, no primeiro momento, multas pesadíssimas para os criminosos. Então, primeiro faz essa lei. No segundo momento, faz uma proposta para as pessoas. Olha, você pode pular fora do INSS e não cometer crime nenhum. Mas a partir da vigência da lei,
se a pessoa for encontrada em fraude com o INSS, ela vai ser processada, vai ter que pagar multa, vai ter que devolver tudo que recebeu até aquele dia e vai presa. Pronto. Depois que fizer tudo isso, no primeiro momento, já criou uma lei para botar o cara na cadeia, aí começa a fazer uma operação de fiscalização. Porque fazer uma operação de fiscalização para cancelar benefício da forma que eles estão fazendo hoje é uma operação simplesmente para dar um respiro para o governo federal. Cancela o benefício de muita gente que está correto com o INSS. Nesse meio tempo, a pessoa fica 6 meses pelejando para regularizar, para dar um respiro para o governo. Isso é picaretagem. Então imaginem o drama das pessoas que vivem só do INSS, que vão ficar nessa loucura para poderem conseguir aí sair dessa situação bizarríssima de pente fino. Não, fraude tem que ser sim. A fraude tem que ser, obviamente, a fraude tem que ser combatida, mas tem que ser combatida também com cadeia. Não é só, operação pente fino. Cancela de todo mundo para as pessoas terem que se inscrever novamente. Aí nisso aí eles estão juntando um dinheiro, né? Param de pagar os benefícios, guardam o dinheiro e usam esse dinheiro para comprar a reforma da Previdência. Então é super, né? E o Ternobil fala, fraude já é crime, e já existe essa lei. Olha, Ternobil, eu sei que existe, mas o detalhe é o seguinte, obviamente é preciso que exista uma lei, um tipo penal específico para isso que o governo quer fiscalizar. O governo quer fazer um pente fino no INSS, isso é muito caro para a sociedade, porque pagam justos pelos pecadores. E o que é o máximo que pode acontecer? O cara fraudou, ele vai perder o benefício, porque foi desqualificado. Aí o detalhe é o seguinte, o INSS fica meses sem pagar várias pessoas, né, vai julgando com esse dinheiro. O que tem que acontecer é muito simples. É fazer uma lei específica com um tipo penal específico para fraude no INSS e colocar os casos nessa lei. Por exemplo, doença falsa. Né? Como é que você vai provar que a doença é falsa? Obviamente o cara vai ter que passar numa junta médica. Né? Então doença falsa, documento falso, cria todas as possibilidades de fraude e mete cadeia para todas as possibilidades de fraude e multa pesada. Né? A multa vai ser devolução do valor recebido em dobro, por exemplo. Por quê? Porque isso desmotiva. O cara, quando ele entra numa dessa, ele pensa, olha, eu posso ter que devolver o valor em dobro ou ficar preso, por exemplo. Eu vou ter que ficar preso, vou ter que devolver o valor em dobro. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair fora do INSS porque eu estou fraudando. Agora, você coloca simplesmente um pente fino para cancelar de todo mundo e vai pegar os fraudadores e vai simplesmente cancelar, é bem complicado, porque esses pente finos aí, eles só pegam as pessoas mais humildes, não pega fraudador, não. Júlio César Ribeiro, olha, quem está recebendo, a pessoa já morreu e a família está recebendo, isso tem que dar cadeia, gente. Se a família está recebendo de forma irregular, né? Porque obviamente depois vira pensão. Mas vamos imaginar o seguinte, o senhorzinho morreu, o vizinho pegou o cartão e continuou recebendo. Isso é uma coisa que obviamente cai no pente fino. Mas aquela pessoa que pegou o cartão e continua recebendo, aquela pessoa está roubando do Estado, é lógico. Tem que dar cadeia, isso aí, né? Roubando não no tipo penal, né, gente? Não tem uso de força nem nada, não, mas está furtando o dinheiro do Estado. Mas não pode ser simplesmente o tipo penal de furto, porque senão chega lá, o promotor faz uma proposta. Não, tem que ser um crime federal, tipificado direitinho, para desmotivar, senão não desmotiva. Por quê? O cara foi lá sacar, quase todo o caixa eletrônico tem câmera, né? Cria condições, né? Se a pessoa for sacar, ela tem que levar o documento. Aí, se for sacar com o cartão, por exemplo, se não for a pessoa, leva o documento, anota lá quem está sacando. Tem várias formas de combater fraudes sem precisar de cortar os benefícios das pessoas mais humildes. O governo não quer combater fraude, o governo quer um respiro financeiro. O governo quer cancelar de um monte de pessoas, dando desculpa que está combatendo fraudes. Esse é o ponto mais importante. E lembrando, Rinaldo Assis falou aqui, ninguém mata o corpo para curar um câncer. Júlio César Ribeiro falou, o INSS vai acabar. Na PEC paralela, os bancos irão fazer a perícia. Já pensou? Júlio César Ribeiro. Júlio César, olha,
o ponto importante um ponto que nós precisamos levar hoje um ponto que a gente precisa levar em conta hoje é o seguinte, Júlio César. O Bolsonaro, ele entrou para implementar um liberalismo de Estado mínimo. Então, tudo vai acabar. Tudo vai acabar. INSS, saúde pública, educação pública, tudo vai acabar. A gente precisa concordar que tudo vai acabar. Né? O detalhe é que a gente vai criticando um a um, fim a fim das coisas, mas tudo vai acabar. E o Milo Zani fala comunista. E eu gostaria, Milo, até para poder facilitar as coisas, né? Milo Zani. Milo, né, seja bem-vindo aqui à live do Leonardo Stoppa, que é uma live, na verdade, não apenas do Leonardo Stoppa, mas todos que estão aqui assistindo, participam quase todas as noites. Eu estou vendo que você aqui é novato. E que tal se você compartilhasse um pouco de conhecimento com a turma aqui e na sua próxima mensagem você descrevesse o que é comunista, né? Traz pra gente aí essa informação e eu vou ter o prazer de ler aqui para as pessoas. Explique pra gente qual o sentido da palavra comunista e explique pra gente, por favor, o que é ser comunista. Então, muito obrigado pela participação, Milo, e gostaria muito que você compartilhasse com a gente aí essa informação, porque você falou comunista e eu tô meio perdido. Eu não sei o que é comunista. Será que você fala com a gente o que é? Muito obrigado. E o RDB Palpites, que dá um palpite aqui. Então você acha que quem está errado com essas aposentadorias de pessoas que se passam por doido é o INSS? Tem que mudar os funcionários? Qual a sua opinião? Então, RDB Palpites, olha, o que acontece é o seguinte. Eu vou te falar o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Lá na Inglaterra, esses benefícios, eles são chamados mean tested, que é assim, testa se a pessoa merece ou não esse benefício. O que acontece? Para uma pessoa fraudar o INSS e aposentar como doido sem ser doido, ela precisa de ter o laudo, me parece que de 2 ou 3 médicos especialistas, que são os peritos, que é um médico especializado naquela área. Então, imagino que vai ser um psiquiatra que vai dar um laudo que a pessoa realmente é doida, para essa pessoa conseguir o benefício. Aí eu pergunto para você, RDB Palpites, se uma pessoa, para aposentar como doido, ele conseguiu o laudo de 3 psiquiatras, quem sou eu para falar que ele não é doido? Essa é a parte mais difícil. E aí eu falo para você, pensa o seguinte, né, RDB Palpites, eu vou falar com você o seguinte, pensa o seguinte, eu vou falar uma coisa que é mais fácil até para você entender. Imagine você que você levou seu pai ou sua mãe ao médico e lá teve uma junta médica de 3 especialistas que falaram que sua mãe precisa de um determinado tratamento. E a pergunta que eu te faço é muito simples. Você teria coragem de desafiar esses 3 especialistas e falar com sua mãe para usar outro tratamento ou não fazer aquele tratamento? Eu falo isso porque é bem complexa essa situação do INSS. São 3 ou 2 médicos especialistas, que eles chamam de junta médica, que analisam se essa pessoa realmente tem essa condição clínica para aposentar. E tem muitas pessoas que realmente têm a condição clínica, se aposentam por causa daquela condição clínica, mas parece que elas não têm aquele problema. Então você olha e você pensa, esse cara, ao meu ver, esse cara não é louco. Mas talvez é. E outra coisa, existe a possibilidade também de que os 3 médicos tenham sido comprados. Vamos pensar que o cara chegou numa cidade onde os médicos estão dispostos a vender o laudo, o cara chegou e deu 10 mil reais, por exemplo, para os médicos assinarem que ele é louco. Só que tem implicações, RDB. Pensa o seguinte, o cara, para ele se aposentar como louco, ele teve um laudo de louco. Mas no momento que ele recebeu um laudo que ele é louco, ele perdeu um monte de direitos, né? Porque o cara que ele é louco, ele não pode ter controle sobre o próprio patrimônio, olha que loucura. Ele não pode fazer muitas coisas, ele perde o direito de fazer muitas coisas. Não pode ter carteira de motorista.
Será que realmente ele faria isso para aposentar? Tem gente que faria, a gente sabe. Mas aí eu te falo, isso é a exceção, não é a regra. E é muito difícil. Você imagina que no INSS inteiro, 1% dos casos são de fraudes. 1%. Será que vale a pena acabar com o INSS porque tem 1% de fraude? É o preço que se paga. Olha, eu vou falar com vocês, né? Eu estava falando há pouco tempo. A minha área de especialidade é engenharia elétrica. Essa é a minha área de especialidade, é uma área que eu sempre gostei. Eu sou eletricista desde criança. Eu lembro quando eu tinha 9 anos, eu já comprava revista de eletrônica. E quem é da área de eletricidade, RDB Palpite, sabe que o sistema elétrico tem, normalmente, uma perda econômica, me parece, eu esqueci o número, me parece que são 3%. 3%. Gato. 3% de furto de energia. A pergunta básica que eu te faço agora, RDB Palpites, é o seguinte: você já viu alguma empresa distribuidora fechar as portas por causa desses 3% de perda comercial por causa do gato? Não. Da mesma forma, nós temos no sistema hidráulico brasileiro, isso varia de estado para estado, mas tem estados que perdem 50% da água que desce do reservatório em vazamentos e em furto d'água. Você já viu alguma empresa de distribuição de água fechar as portas porque perde no furto e perde no vazamento? Não. E aí eu falo outro ponto. Nós temos uma quantidade considerável de inadimplência nos bancos privados. Se você pegar o balanço lá do Itaú, você vai ver que tem uma parte lá, né, não o balanço contábil, né, o balanço interno deles disso, você vai ver que tem uma parte lá de contas lá que eles consideram que não vão receber nunca mais, ou seja, calote. Você já viu algum banco fechar as portas por causa de calote? Né? Não. Da mesma forma, o INSS não pode fechar porque tem fraude. Ele tem, sim, que criar crimes contra essas fraudes. Porque fraude é uma coisa errada. Criar tipo penal realmente pesado contra fraude contra o Estado. Né? Se tornar aí um crime federal. Mas acabar o INSS é muito perigoso para a sociedade como um todo. Júlio César, o médico tem direito subjetivo. Como formado em direito, você sabe disso, Estopa? Júlio César Ribeiro Pereira. O médico tem direito subjetivo. Como formado em direito, você sabe disso. Estopa, não é direito subjetivo, né? É livre convencimento, né? É livre convencimento, lógico. Principalmente no que diz respeito aos problemas psicológicos. Porque se você vai diagnosticar uma pessoa com uma doença causada por vírus, por bactéria, né? Detectou a bactéria, detectou o tumor. Agora, doença mental é bem complicado. Então, não, o cara aposentou como se fosse doido, mas não é doido. Mas é complicado, né? Porque só a pessoa que vive com aquela pessoa sabe que realmente, às vezes a pessoa tem alguns surtos de uma hora para outra mas enfim. Deixa eu ler aqui, ó. Miluzani trouxe pra gente aqui uma definição do comunismo. Comunista é o elemento que não gosta de trabalhar e que quer viver do dinheiro alheio, de quem realmente trabalha e produz. Olha, que lindo, Miluzani. Bom, eu estudei errado, tá, Miluzani? Mas eu te peço muitas desculpas por isso. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que eu não sou comunista e não tenho vontade nenhuma de ser comunista, porque não é porque o comunista vive de dinheiro de quem não trabalha, não. Muito pelo contrário, é porque o comunista é um cara que tem um coração puro o suficiente para ter coragem de ser como Jesus Cristo, ter coragem de compartilhar de coração aberto aquilo que ele tem. Então, como eu não tenho a pureza de Jesus Cristo, como eu sou egoísta, como qualquer ser humano, eu não sou comunista e não tenho vontade nenhuma de ser comunista também, não. Eu me esforço muito e não consigo ver a possibilidade de eu
de eu ser bom bastante para compartilhar as coisas que eu tenho. Então, só para começar, eu não sou comunista, tá, Milosani? Não tenho vontade de ser. Eu estudei um pouco diferente disso aí. O comunista vem de comum, tá? Comunidade. E o comunista não é o cara que quer viver daquilo que os outros produzem, não. O comunista é aquele que está disposto a produzir e dividir com os outros. É o contrário. Eu acho que te explicaram da forma errada. Sabe por quê? É porque para fazer uma campanha de um presidente que não tem nenhuma proposta, para fazer uma campanha de quem não tem nada para oferecer, você precisa achar formas de criticar o outro. Você entendeu? É mais ou menos assim, Milo. Imagina que você não sabe absolutamente nada, mas absolutamente nada de artes. Mas você precisa arrumar um emprego como artista. Como você não sabe absolutamente nada de arte, você não vai conseguir chegar e propor uma peça artística para o contratante. Aí o que você faz? Você vai criticar o que o artista que está trabalhando nesse momento faz. É mais ou menos assim, olha, eu não sei absolutamente nada de pintura, então eu vou chegar naquele lugar e vou falar mal do pintor que está ali empregado. Então, assim que nasceu essa definição sua de comunismo, o governo Bolsonaro, assim como a crítica do Aécio Neves, a crítica do MBL, eles naquela época não estavam no poder, e como eles não tinham nada para oferecer para o Brasil que já estava praticamente quinta economia do mundo, o Brasil que estava bombando em termos de economia, eles pensavam, não há possibilidade alguma da gente propor alguma coisa para a gente ganhar as eleições, porque esse país está indo bem demais. O governo de esquerda pegou esse país e multiplicou o PIB por 5. O que a gente vai fazer para a gente conseguir ganhar? O que eles fizeram? Eles não tinham o que oferecer, então eles criticaram. Aí eles criaram esses pontos aí que você está falando. E, ao contrário do que você imagina, o comunista não é aquele que quer viver do salário dos outros. O comunista é aquele que quer compartilhar, é aquele que tem condições de dividir. Imagina um médico comunista. Um médico comunista numa cidade pequena, onde ele ganha 20 mil reais e o resto da cidade ganha salário mínimo. Ele vai falar, não pode. Eu vou pegar e vou ficar só com um salário mínimo, vou dividir o resto todo para esse povo aí. Isso é ser comunista. Quem quer viver do salário dos outros não é comunista, é oportunista. Quem quer viver do salário dos outros, por exemplo, o Bolsonaro, que não está fazendo absolutamente nada na presidência da República e usa o dinheiro dos nossos impostos para curtir a vida. Isso é viver do salário dos outros. Quem quer viver do salário dos outros é, por exemplo, o Sérgio Moro, que estava vendendo palestras para comercializar o nosso patrimônio. Dallagnol também, fazendo lobby com banqueiros e vivendo dos impostos. No lugar de fazer um serviço de procurador, ele estava trabalhando como lobista, recebendo salário do Estado, que é realmente dinheiro dos outros, né? Afinal de contas, vem de impostos dos outros. O comunista não, Milosani. O comunista é o contrário. O comunista é o cara que está disposto a reduzir o próprio salário ao nível do resto da comunidade, de modo que todos ganhem igual. Então, o comunista seria aquele cara que teria coragem, né? Uma sociedade comunista seria uma sociedade muito baseada no cristianismo. O que seria a ideia da sociedade comunista? Todo mundo produz, coloca aquela produção em cima de uma mesa e depois todo mundo se une para compartilhar da produção. Comunismo perfeito é a ceia de Jesus Cristo, a ceia cristã, logo depois da morte de Jesus Cristo, deu certo por pouquíssimo tempo, depois acabou, que era assim, todos colocavam o que tinham, então algumas pessoas tinham um pouquinho, outras pessoas tinham muito, todos colocavam o que tinham, e na hora de comer, todos comiam igual. Isso é o comunismo. O comunismo não é o cara que quer tomar o que o outro produz. O que quer tomar o que o outro produz é ou ladrão, ou então estelionatário, ou então um cometedor de furto, alguma coisa assim. Não comunista. O comunista é o cara nobre que quer compartilhar. Jesus Cristo, por exemplo, né, que teve coragem teve a força de viver na Terra sem precisar de acumular bens. Então isso é o comunista. Então, eu acho que esse conceito seu está errado. Essas pessoas que você acha que são comunistas, que querem viver do salário dos outros,
Usa outro nome, chama de oportunista, chama de ladrão, né? Chama de qualquer coisa, menos comunista. Eu te convido a conhecer os conceitos e até te digo que você não precisa preocupar não, que eu não sou comunista não. Eu não sou essa pessoa perfeita capaz de dividir tudo que eu tenho com os outros não. É Jesus Cristo que era comunista, eu não. Então toma cuidado quando você for falar que alguém é comunista, porque você pode estar comparando essa pessoa com Jesus Cristo. E é uma coisa que eu acho que é bem difícil a gente achar na face da terra alguém comparável a Jesus Cristo. Boa noite, Léo. Não entendo muito de comunismo, também não. Embora tenha muitos amigos que entendem, um dia vou ter tempo de ler Karl Marx. Achei a definição do Milo bizarra. Lindalva, é porque é o seguinte, a definição do Milo. A campanha do Aécio Neves, os MBLs, essas coisas, eles precisavam criticar o governo de esquerda de alguma forma. Então eles usaram uma campanha que os Estados Unidos fizeram no pós-Segunda Guerra Mundial, que era uma campanha de xingar o comunismo, essa coisa toda. O comunismo era só uma idealização de Marx. Imagina o seguinte, e a gente tem dois ideais extremos, né? Dois ideais que precisam muito da humanidade perfeita, que é tanto o comunismo quanto o liberalismo extremo, que seria o anarcocapitalismo. A ideia do comunismo é uma ideia de que toda a sociedade trabalharia unida de uma forma extremamente irmã para que todos desfrutassem de toda a produção. Ou seja, vamos refletir o seguinte, se todo mundo tivesse acesso a tudo, qual o motivo para brigar por bens? Uma forma muito simples, né, de falar sobre isso é pensar num bem, vamos pensar num bem público. Vocês já viram alguém brigando por causa da luz do sol? Ninguém briga por causa da luz do sol. Pode ser que o vizinho brigue com o outro por causa da sombra e tal, mas mesmo assim você pode chegar na rua e receber a luz do sol. Isso chama-se bem público, né? Da mesma forma é o oxigênio. O máximo que a gente pode brigar é para que não poluam o ar. Né? Da mesma forma a água, né? A gente tem acesso à água, ninguém briga pela água. Você paga uma taxa para a água chegar até a sua casa, pronto. Mas enfim, aí que tá, né? As pessoas brigam por causa de bens econômicos, né? Celular, televisão. A ideia do comunismo é que todos os bens poderiam ser produzidos numa abundância tão grande que eles seriam disponíveis para todo mundo. Então a ideia do comunismo, que é uma ideia utópica do Marx, é essa. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Hoje um desejo de consumo daquela pessoa que se acha que está começando a ter uma certa ascensão social, o desejo de consumo são bens que funcionam como joias. Por exemplo, um iPhone. Um iPhone, ele funciona como joia. O cara pega o iPhone lá, meu iPhone, né? Fica com o iPhonezinho lá, tirando onda na frente de todo mundo. Obviamente, isso funciona como joia. É igual aquele relojão de ouro, essas coisas assim. Imaginem que, numa sociedade comunista, se produzisse um iPhone para cada cidadão que tivesse na Terra. Se produzissem um iPhone para cada cidadão, não ia ter briga. Porque todo mundo ia ter. A gente voltaria à situação da água no Brasil. Todo mundo quase tem acesso à água, então ninguém briga pela água. Você pode brigar para a água chegar na sua casa, mas não briga pela água. Não é igual, por exemplo, nos países árabes, que às vezes chega um galão de água lá, um mata o outro por causa do galão de água. Né? Então, a ideia do comunismo era essa. E qual que era o caminho para o comunismo? Né? O caminho do Marx para o comunismo, Lindalva, era mais ou menos assim. Conduzir a sociedade para uma situação de produção extrema, de modo que ela consiga produzir no modelo socialista uma quantidade tão grande de bens que não teria mais disputa por bens. Então você produz uma quantidade tão grande de bens que não tem mais disputa. Olha, peraí, se todo mundo tem um carro zero, né, todo mundo tem um carro novo, e todo mundo tem acesso ao combustível e pode fazer o que quiser, pode rodar, não tem mais briga por causa de carro. Se todo mundo tem um iPhone, não tem briga pelo iPhone. Todo mundo tem computador, não tem briga pelo computador. Depois que todo mundo se educasse nessa situação de que não precisa brigar por bens econômicos, porque os bens econômicos estão disponíveis, igual estão disponíveis os bens públicos, como por exemplo o sol, o ar, a água, acabava a briga. E a partir do momento que acabasse essa briga, que as pessoas compreendessem
a abundância da produção, todo mundo ia viver igual, em alto nível de conforto, e todo mundo seria igual. Indiferente obviamente, aí das profissões. Cada um ia usar a sua profissão, aí a gente já vai para a República de Platão, né? Cada um ia ter sua profissão de acordo com seu dom, mas integrando sempre aí uma sociedade em que todo mundo tem acesso a tudo. Isso é impossível, gente. Claro que isso é impossível, porque existem... Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse fazer um carro para cada chinês, a gente precisaria de 3,5 planetas. Então, é impossível que todas as pessoas tenham acesso a tudo, né? Então, o comunismo é uma utopia. O comunismo é uma utopia. E aí a gente já tem também, eu fico louco quando as pessoas ficam com essa coisa de tentar falar de Marx nos dias de hoje, porque o Marx é uma realidade do passado. Se a gente busca a realidade do passado, a gente volta na teoria da Terra plana, a gente volta na teoria dos 4 elementos de Aristóteles, né? Hoje a gente sabe que existem aí os elementos da tabela periódica, mas quando a gente volta um pouquinho, o mundo todo era formado de 4 elementos, né? Os famosos fogo, terra, água e o ar. Então, a gente vê que as coisas vão evoluindo. E as teorias econômicas, elas evoluíram. Hoje a gente tem, por exemplo, defendendo o estado de bem-estar social, a teoria do Rawls. A teoria do Rawls fala o seguinte, olha, se a gente chegasse numa situação em que ninguém soubesse qual seria a sua posição na sociedade, imaginem, gente, isso é muito fácil. Só para vocês terem uma ideia, imagina o seguinte, ninguém sabe o que vai ser naquela sociedade. Você está indo para uma sociedade que você não sabe seu destino lá. Imagina que você está indo para um país que você não tem noção de qual vai ser sua posição naquele país. Você não sabe se você vai ser um lixeiro, se você vai ser um pedreiro, se você vai ser um dentista, se você vai ser um médico, se você vai ser um engenheiro. Você não sabe qual vai ser sua posição. Então, qual que é a situação que você gostaria que aquela sociedade tivesse? A situação mais igual possível. Se você não tem certeza se você vai ser do topo ou se você vai ser de baixo, você vai querer uma situação mais igual possível para você não ficar em desvantagem. Essa é a teoria do Rawls. E aí como que o Rawls consegue relativizar essa igualdade extrema? Da seguinte maneira. Olha, qualquer desigualdade é justificável desde que implique na melhoria da vida dos mais humildes. Eu gosto muito dessa teoria, porque imagine o seguinte. A gente pode pagar mais para um médico, porque o médico precisa estudar muito mais. O Tião Leopardo é gravado, não é ao vivo. Se for esse programa aqui é ao vivo, tá, Tião? É um programa de domingo aqui, agora são 11 horas e 49 minutos. Então imagina o seguinte, pessoal. Imaginem que, olha, ele deve estar perguntando porque ele não viu o Superchat. Não, são 2 canais transmitindo, pessoal. Então tem canal aqui tem Superchat no canal do Estopa e no Leonardo Estopa. É por isso que você não tá vendo aí, quem tá no canal do Estopa não tá vendo o Superchat da Lindalva aí. Então veja bem, pessoal. Então o que é a ideia do Rawls? É justificável você pagar mais um médico porque ele precisa estudar muito mais. E a sociedade ter médicos, ela acaba melhorando a vida dos mais humildes. Isso é uma teoria que eu considero uma teoria muito, muito interessante para o estado de bem-estar social, que é aquilo que eu defendo como sendo uma coisa mais justa. E aí tem o contraponto. Qual que é o contraponto atual do Rawls? É o Nozick. O Nozick já acha que não, já acha que o Estado não tem que fazer nada. É essa teoria que o Bolsonaro está querendo empregar hoje. A teoria do Estado mínimo, que o Estado não tem que fazer nada, que tem que ser tudo liberal. Aí eu não concordo com essa teoria. Daniela de Santi, Léo, ser de esquerda não significa ter que dividir a sua casa com os mais pobres, mas lutar para que eles tenham a própria casa. Exatamente. Muito bem contextualizado. Você não precisa, ser de esquerda não é necessariamente... ser de esquerda não significa necessariamente que você vai dividir os seus bens com os mais pobres, mas que você vai lutar para que os pobres tenham bens. E é esse ponto que eu acho importante. Porque, olha, eu poderia, nesse momento, estar lutando aqui... se eu estivesse lutando puramente em meu favor, eu estaria dizendo, não, nós não podemos pagar impostos, né? Seria o Nozick. O egoísmo é o Nozick. Não, eu não quero pagar impostos não prestam, estou tirando meu dinheiro. Não, eu estou disposto a pagar impostos
desde que esses impostos sejam empregados na melhoria da vida dos mais humildes. É lógico. Juninho Rodrigues, Léo, esse Milozani há anos passa o dia inteiro na rede fazendo comentários esdrúxulos sobre Lula e Dilma e PT. Já o desmascarei várias vezes no portal Terra por utilizar vários fake nicks. Não tem gente que... Eu não sei, né, o que é o problema dessas pessoas, né, que eles ficam nessa brincadeirinha aí. Eu não sei, gente, talvez aquela teoria. Eu não acho que essas pessoas que participam dessa live sejam robôs, porque é o seguinte, essa live aqui, ela tem um público qualificado que não vai mudar de opinião por causa de um comentário de um Milozani. Então, obviamente, vamos pensar um Dória. Se o Dória quiser montar uma estrutura para diminuir o tamanho da esquerda, ele não vai colocar pilha nas pessoas que assistem a essa live. Isso porque não tem possibilidade nenhuma das pessoas que acompanham essa live desistirem do ideal de esquerda para irem para a direita por causa de uma bobeira daquela que o Milozani escreveu. Então eu não acho que ele seja um robô contratado. Eu acho que é provavelmente um bobão que acha que tem que ficar... Ou talvez até uma pessoa mesmo que quer, né, participar, que quer curtir a vida. Deixa eu agradecer aqui. Eu pulei aqui errado. Assis Jacob, muito obrigado, Assis, pelo superchat. Lembrando vocês, pessoal, vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições do vídeo. Assis Jacob, comunista é o pseudônimo que os conservadores, os conformistas e os saudosistas do fascismo inventaram para designar simplisticamente todo sujeito que clama e luta por justiça social. Érico Veríssimo, incidente em Antares. Eu vou até repetir, porque isso é muito, muito interessante. Olha, comunista é o pseudônimo que os conservadores, os conformistas e os saudosistas do fascismo inventaram para designar simplisticamente todo sujeito que clama e luta por justiça social. Érico Veríssimo. Obrigado, Assis Jacob, por trazer frase maravilhosa. E é exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Exatamente isso. Quando essas pessoas chegam com essa coisa de... E o mais triste, Jacob, é que... O mais triste é que esse cara, esse bobão que veio aqui e já sumiu, ele deve ser pobre. Ele deve ser vítima da injustiça social. Diogo Cardoso, quando você fala de bem-estar social, você defende pensamento econômico de John Keynes. Então, Diogo Cardoso, olha... Existe uma diferença de John Rawls para John Maynard Keynes, né? John Rawls, ele pensa em justiça social. E ele pensa numa sociedade mais igualitária o possível e admite a desigualdade desde que essa desigualdade seja a favor dos mais humildes. O John Maynard Keynes, ele não é de forma alguma um justiceiro social. John Maynard Keynes é um economista que criou uma forma de vacinar o capitalismo. Para você ter uma ideia, Diogo, quando um liberal fala que Keynes é comunista, que o cara tá sendo o cara mais idiota do mundo, porque veja bem, a Europa estava toda virando comunista. E o Keynes chegou e trouxe essa ideia do estado de bem-estar social para vacinar o capitalismo e para, tranquilizar as pessoas. Olha, não vão transformar em comunismo não, porque agora a gente tem um pouquinho. Depois o Keynes trouxe o pensamento econômico da multiplicação do dinheiro através da injeção na ponta da economia. Então, ou seja, o Keynes não pensou necessariamente nos mais humildes, ele pensou no efeito econômico. Então, por exemplo, o Bolsa Família, ele é política keynesiana. Só que quando a gente pensa no Bolsa Família através de uma visão de justiça social, a gente pensa na dignidade das pessoas que estão recebendo o Bolsa Família. Olha, existem duas formas de pensar o Bolsa Família. O PT não soube explicar a forma econômica porque o PT achou que tinha que falar só da forma bonita. Porque ele não falou da forma econômica, ele não conseguiu conquistar as pessoas que realmente se motivam só pela forma econômica. Veja bem, a forma
do pensamento de justiça social do Bolsa Família, pessoas estão morrendo de fome, vamos tirar aquelas pessoas da fome. A forma econômica de pensar o Bolsa Família, que realmente comunica aí com a teoria do Keynes, se a gente colocar dinheiro nas pessoas mais pobres, a propensão de consumo dessas pessoas é 100%, ou seja, 100% do dinheiro que chegar nas mãos dessas pessoas vai ser consumido no mercado e vai se multiplicar porque as pessoas vão vender para aquelas pessoas. Quando a gente pensa naquele mesmo dinheiro guardado no banco, ele não é utilizado. Isso é muito importante, Diogo, porque é o seguinte, olha, a coisa que a gente chama de propensão marginal do consumo, ela é mais ou menos assim. Você pega uma pessoa mais humilde, é muito bonito até o Lula explicando isso, que você vê o conhecimento econômico que o Lula tem. Você pega uma pessoa humilde, entrega para ela um Bolsa Família, aquela pessoa vai gastar aquele dinheiro todo. Quando ela gasta aquele dinheiro na economia, ela incentiva a economia, porque a pessoa vendeu, ela emprega mais gente para continuar vendendo, o produtor produz mais. Quando você pega o valor do Bolsa Família e deixa, por exemplo, com o Luciano Huck, aquele valor não faz diferença nenhuma para o Luciano Huck. Ele não vai gastar mais ou menos por causa do valor do Bolsa Família. Então, quando você pega o dinheiro que está parado no banco dos milionários e coloca no Bolsa Família, você faz a economia girar, por causa dessa propensão ao consumo, as pessoas que realmente gastam tudo que ganham. Então é muito interessante. Agora, a gente precisa de pensar que a política do Keynes ela é uma política econômica. O Keynes não pensou no coitadinho que morre de fome. O Keynes pensou como fazer para que a economia bombe, para que os números subam. Já o Rawls pensou como fazer para que a gente tenha justiça social. Né? Até porque assim, talvez se as pessoas, se os covardes, e olha, o Brasil está cheio de covardes, se os covardes conseguirem entender a política do Keynes como sendo uma política puramente utilitária, você divide o dinheiro para aqueles mais pobres, para que eles façam a economia crescer, aí talvez dessa forma os covardes entendam que a política do Keynes é fantástica. Revolução Bitcoin. Léo, esse governo vai cair? Sim ou não? Por quê? Revolução Bitcoin. Olha, difícil, né? Revolução Bitcoin. É mais ou menos o Bitcoin. Uma hora cai, outra hora sobe, cai, sobe. E o que eu penso é o seguinte. Nós vamos conseguir explicar para a sociedade brasileira a verdade do que está acontecendo? É uma outra pergunta. Eu te respondo com uma pergunta. Se a gente conseguir aumentar o número de pessoas que sabem da verdade, sim. Agora, pelas instituições apenas, não. Pelas instituições, eu acredito que não. E Tatiana, não pausa o Rutmik, deixa o Rutmik falando bobeira. Rutmik participa com a gente aqui um tempão. Aí faz muita raiva na Tatiana. A Tatiana vai lá e suspende ele aqui, ó. Rutmik foi pausado temporariamente por Tatiana. Tatiana por 300 segundos. Não pausa o Rutmik, deixa o Rutmik escrever. Ele é o nosso bolsominion. Não posso falar predileto, porque a gente tem Rutmik. A gente tem o... Como é que chama o outro, gente? Até esqueci agora. Mas o Rutmik é o mais tradicional. Rutmik é o bolsominion mais antigo aqui do canal. Não pausa ele não, deixa ele escrever, porque eu sempre que eu tenho que ler eu prefiro ler um comentário de bolsominion do Rutmik para dar essa moral pro nosso bolsominion persistente do que... E o Oscar Alílio fala aqui, ó, falou tudo aqui, ó, olha aqui, Tatiana, agora você vai entender, ó. Tá aqui, ó. Rutmik é o pet da live. Deixa ele, né? Deixa o pet aí. Não pausa ele, não. Léo, Vida Rap é o mesmo Milozani com outro nick. Vida Rap. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Tá aqui, ó. Vila Rap. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Ele deve achar que a gente lê isso aí. Meu Deus, falou do Lula, eu vou matar. Que não sei. Você é bobo, menino. Vamos fazer o rap. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Deixa de ser bobo, menino. Aqui ninguém se ofende com isso, não. Aqui é live de gente adulta. Olha, Vida Rap. Lá nos canais de direita, isso funciona. Aqui não. Aqui a gente vê isso e ri. A gente pensa, o que essa criança tá fazendo acordada? Sabe o que dá para entender? Que você não estuda.
Isso é a realidade. Quando a gente vê que você está participando meia-noite, e aí eu te pergunto, você não vai para a escola amanhã, né? Qual desculpa que você vai dar para sua mãe para não ir para a escola amanhã? E aí o que acontece? Não vai para aula de história, não fica sabendo o que é fácil. Não, mas nem adianta, né? Você vai querer falar com o professor. Né? Você vai falar com o professor que você acredita na Terra plana, vai falar que não tem fascismo, né? Então é melhor você não ir à escola mesmo, né? Mas enfim. Aí vida rap volta. Ladrão, seu lugar na prisão. A Luciana Alves perguntando. Então é ao vivo? Sim, é ao vivo, pessoal. É porque às vezes tem um superchat aparecendo de um lado, né? Igual agora eu tô no Leonardo Estopa. Agora eu venho aqui pro canal do Estopa, tem um superchat aqui do Assis Jacob. Obrigado, Assis. Então, assim, se tiver aparecendo um superchat aqui que vocês não estão vendo aí no chat, é porque, inclusive tá aqui, ó. Quando vocês tiverem dúvida se é ao vivo ou não, esse negocinho aqui fala, já é segunda-feira, 19 de agosto, e já são 3 minutos de segunda-feira. E eu queria agradecer vocês, queria agradecer muito vocês pelas participações, e queria convidar vocês para se inscreverem aí. Deixa eu colocar os canais aqui, pessoal. Inscreva aí no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa, e aquele super aviso que eu dou todos os dias, até porque Vida Rap não sabe disso ainda. Então eu volto para despedir, mas antes de mais nada, fiquem aí com aquele super aviso da NET. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Pessoal, deixa eu agradecer aqui, ó, Roberto Anísio Barbosa Torres. Vem aí tsunami da Caixa Preta do BNDES, o novo capim para o gado do Bozo. Sabe o que é mais interessante, Roberto? É que como o BNDES é um banco público, não tem muito essa coisa de caixa preta. Isso é muito estranho, porque toda a informação que o Bolsonaro fala que é caixa preta do BNDES é informação que já estava público há muito tempo, mas enfim, o gado é gado, né? O gado, quando o Bolsonaro divulgou a caixa preta do BNDES, que era a informação que ele já falava a respeito do BNDES há muito tempo, o povo realmente vibrou. A caixa preta, a caixa... Pô... Mas assim, gado é isso, né? Gado é capim. Pessoal, muito obrigado pelas participações. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa. E, por favor, compartilhem aí a reprise que vai começar agora. Quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado.